pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition Toys. Will aqui com vocês para mais um review de figuras de ação. E dessa vez nós vamos de Motu de novo e de esqueleto também, já que estamos trazendo a figura da Cartoon Collection, que é a linha de figuras da Mattel que está substituindo a linha Origins nessa escala aqui no varejo comum, já que a linha Origins foi para o Mattel Creations, viraram figuras exclusivas apenas agora esse finzinho da coleção. E essa aqui está substituído e são figuras inspiradas na animação clássica da Filmation, como a gente pode ver aqui no blister. Além disso, a gente vê aqui a sua embalagem também, apesar dela manter a aparência até da antiga, né, com o blister transparente, bolinha aqui na frente, a cartela, é uma cartela com uma arte diferente, como a gente já viu aqui. É o castelo de Grace, com um fundo bem legal aqui, bem interessante. E o logo aqui é o da animação He-Man and the Masters of the Universe. Temos aqui o nome do personagem e sua descrição, o Evil Lord of Destruction. Realmente essa aqui é a versão norte-americana da figura. Eu importei essa aqui lá na Big Bad Toy Story. Chegou há pouco para mim e é por isso que a gente está podendo fazer aqui o review dele. Tem também um blisterzinho aqui, uma explosãozinha dizendo que são as aventuras dos anos 80. Além disso, temos a figura com seus acessórios, a mini comic aqui atrás. Quando a gente vira, uma arte bem legal aqui do esqueleto, observando os dois jovens que pegavam as máscaras do poder. A gente vê até aqui que é conforme visto no episódio das máscaras do poder. A parte de baixo tem aqui as características da figura, como o esqueleto ele vem com as máscaras, dá para você fazer uma troca de cabeças aqui, dá a impressão de que o esqueleto estaria usando as máscaras. Do lado direito tem o catálogo aqui com a Wave 1, né? Um checklist com as primeiras figuras que saíram nessa Cartoon Collection. O He-Man, o Homem-Fera, o Mentor e o Esqueleto. Parte de baixo aqui, questão legal e de segurança da própria Mattel, como sempre. Então, com tudo isso colocado, vamos abrir aqui esse esqueleto, ver como é que ele ficou, ver se a sua versão animada aqui faz jus ao personagem que a gente curtia na década de 80. Então, bora lá! Com a embalagem aberta, a gente já pode pegar a mini comic que acompanha. Como vocês podem ver, uma mini comic diferente da que veio com o He-Man, com uma historinha diferente, mas como essa aqui é a versão norte-americana, ela vem com balões de texto para a gente poder entender a aventura. E é bem legal essa aqui, que assim como na mini comic que vem com o He-Man, não é uma adaptação do episódio Máscaras do Poder, mas uma continuação daquele episódio, porque aqui o esqueleto inclusive faz menção ao fato dos seus servos terem usado as máscaras e ele próprio vai lá à cidade dos patriarcas pegar a máscara do Demos para ele. Bem interessante aqui a forma como conduziram a historinha. Ele utiliza o poder, ele não é controlado pelo rei mago lá da cidade, mas aqui a gente tem uma aventura bem interessante. E aqui a parte de trás temos o catálogo da Wave 1 da Cartoon Collection. Além disso, temos o manualzinho que acompanha também. Muito legal aqui a arte desse esqueleto Filmation do manual. E como sempre, as partes escurecidas aqui são as partes intercambiáveis, as partes que você pode desmontar para montar e remontar a figura do jeito que você quiser. Então, mais uma adição aí à coleção de manuais também. Prontinho, tá aí, esqueleto fora da embalagem pra gente ver como é que ele ficou na sua versão animada. A gente já começa falando aqui da sua altura. É uma figura aí que tá com seus 15 centímetros de altura. Então ele é um pouquinho mais alto mesmo que os Origins originais, vamos assim dizer, porque ele tem uma nova base aqui, a mesma base do He-Man praticamente, né? A parte de torso aqui, das pernas, tudo é igual ao do He-Man. A gente pode notar aqui que a perna não é tão curvada quanto a dos Origins, o que ajuda muito provavelmente a figura a ficar maior. Esse torso novo aqui também, ele é maior do que o dos Origins, ele é mais alto, então por isso a figura fica um pouquinho maior, né? Essa parte de braço aqui também é igual. O esqueleto tem um antebraço diferente porque ele não tem braceletes como o He-Man tem, mas tem um reaproveitamento aqui das bases que a gente já viu anteriormente no He-Man, que obviamente era assim que todos
personagens de Eternia basicamente se apresentavam, né? Então não tem muita coisa aqui que diferenciar, teria que ser assim mesmo, e é óbvio que a gente sabia que a Mattel ia reaproveitar essas bases aqui, pelo menos nos personagens mais simples, né? Que tem essa aparência desse corpo mais humanoide aqui. E a gente pode começar falando também da questão de detalhes. Você não vai ver muita coisa aqui em questão de pintura, sombreamento, porque é para parecer uma figura de cores chapadas mesmo, como um desenho animado, né? Tá fazendo exatamente o sentido ele ser mais simples assim. A gente vai ver pintura mais aqui, é mais no rosto dele mesmo, na questão da pintura aqui, das partes escurecidas da caveira. Mas a gente pode começar falando aqui de baixo para cima, falar das botas. As botas são novas, porque o esqueleto Filmation, ele não tinha pés de monstro, ele usava sapato, né? Ele usava essas botinhas aqui, e a bota era diferente, não era aquela bota de tiras e a parte felpuda aqui que os bárbaros de Eternia usavam. Ele tinha uma botinha, um estilinho um pouco mais super-herói, né? A perna é igual ao do He-Man mesmo, a parte aqui do seu quadril, do cinturão e do calção é igual a do He-Man, como a gente pode ver aqui, inclusive tem a parte esculpida aqui dos pelos aí, da parte felpuda desse calção, e aqui o torso é igual. A parte do colete é nova e é bem legal, tá bem interessante aqui, bem esculpidinha essa parte aqui recriada do colete do esqueleto Filmation, né, que a gente notava bem aqui essa parte de cima e da parte da frente e de trás aqui, bem lisinho, não tem aquele morceguinho, que era assim que o esqueleto Filmation era representado também. E a gente chega aqui na face dele, né? A face dele, ela, não me entendam mal, mas ela tá legal, tá bem feita, tá bem esculpida, mas eu acho que a do He-Man ficou um pouco superior. Tá parecendo o esqueleto Filmation, não há dúvida sobre isso, mas quando a gente olha de perfil aqui, dá a impressão de que a caveira dele tá meio para fora do capuz, não dá? Eu olho aqui, fica meio estranho. Quando a gente olha de frente até não nota tanto, mas quando fica aqui de lado, parece que tá meio para fora demais. Eu acho que seria mais legal se esse capuz cobrisse mais o rosto dele, que era como eu, pelo menos, me lembrava da aparência do esqueleto no desenho da Filmation. Tem pintura aqui na parte das narinas, dos olhos, aqui nessa parte entre a mandíbula e a maxila. Faltou uma pintura aqui, já faço uma crítica aqui também, embaixo do queixo dele, embaixo da mandíbula, ó. Se a gente se lembrar do esqueleto Filmation, era tudo escuro nessa parte de baixo dele aqui, e aqui não pintaram. Então, quem quiser customizar e deixar ele mais a caveira flutuante aqui, dá para fazer, porque faltou uma pinturinha aqui. E a parte dos dentes, eu sei que não era para ter sombra nem nada, porque era igual ao desenho animado, mas ele fica meio invisível, né? Talvez se tivesse sei lá, um sombreamento ou uma demarcação dos dentinhos aqui, eu não sei como poderia ser a técnica para parecer um pouco mais com o esqueleto do desenho animado. Só sei que os dentes parecem ficar meio invisíveis, ficou meio estranho isso aqui, mas tá uma rede legal aqui. Só tem essas partes aí que eu não curti tanto. Como eu falei, a do He-Man eu achei que tá mais transcrita aí, tá mais fiel ao He-Man animado do que o do esqueleto. Não que essa aqui esteja ruim, mas eu acho que podia ser melhor. Acho que é basicamente isso aí. Quando a gente nota aqui a parte do colete, é de um plástico molinho. A gente pode ver aqui que separa nessa parte de trás dessa forma. E se a gente quiser tirar, você tem que tirar a cabeça do personagem e separar aqui o seu torso. Aí você pode tirar o colete dele. A gente vê aqui que o torso é igual ao do He-Man mesmo. E é interessante a gente notar aqui que essa parte aqui, ela não é presa aqui, não tem uma linguetinha, alguma coisa para você soltar. Você tem que separar a cintura dele para poder tirar esse cinturão aqui, para você ver a parte do quadril dele aqui mesmo. E a gente já vê o fato também de que as figuras são desmontáveis, né? Então tá aí. Esse é o esqueleto Filmation da versão Cartoon Collection. Vamos falar então agora das articulações. E como é uma figura humana bem básica aí no padrão Motu, ele vai ter articulações simples também, o básico esperado da linha. Pode começar falando aqui que ele gira a cabeça para os lados, pode subir até aqui, até que o capô não fica tanto no caminho, mas quando você desce aí ele já atrapalha um pouquinho por conta dessa parte de baixo aqui do queixo dele. Ele pode subir aqui o ombro até essa altura, pode girar 360 graus esse braço aqui também, e aqui no cotovelo pode dobrar e girar para os lados. Tem aqui a articulação no punho também, que gira para os lados, sobe e desce. Articulação aqui na cintura, que permite o giro para os lados. A articulação aqui no quadril abre bastante, que é uma característica bem interessante aí das figuras Motu recentes.
Então ele pode, além de abrir bastante o quadril, pode ir a perna até aqui para frente, pode ir até aqui para trás. Tem articulação aqui no joelho também, que é parecida com a do cotovelo, que além de dobrar, permite o giro para os lados. Corte aqui na bota. E aqui no calcanhar pode descer, pode subir e pode girar para os lados, que eu sempre falo, esse joguinho aí é sempre bem interessante para você, além de parar bem a figura, também deixá-lo em posições dinâmicas e tal, se você quiser tirar fotos, brincar e tudo mais, colocar o personagem em várias posições bem legais aí para você curtir a figura. Vamos falar agora dos acessórios que acompanham a figura e vou dizer para vocês, para os padrões de Mestres do Universo, essa aqui até que vem com bastante coisa, viu? Vamos começar falando aqui das próprias máscaras do poder, que aqui elas são cabeças, ou seja, dá para você trocar mesmo com o esqueleto, assim como está colocado na embalagem, lá na cartela, e a gente vê aqui que são ótimas recriações das máscaras mesmo que a gente via no desenho animado, os monarcas lá da cidade dos patriarcas. Nós temos aqui o rei Demos e a rainha Tirella. Então, como ela é uma cabeça extra, se você quiser aqui tirar a cabeça do esqueleto por essa aqui, dá para você fazer aqui como se o esqueleto estivesse usando essa máscara. Eu achei bem da hora essa ideia aqui. Além disso, nós temos uma Power Sword roxa, mas é uma Power Sword Filmation. Eu curti demais essa ideia aqui. A gente já viu o esqueleto com meia Power Sword ou até ela inteira várias outras vezes, né? Tanto na linha Vintage quanto na linha Origins, na linha Classics, um monte de linhas de figuras de ação aí. Só que sempre é uma recriação da Power Sword Vintage. Aqui nós temos a Power Sword Filmation na versão roxa, o que eu achei uma ótima ideia, achei demais isso aqui, curti pra caramba, gostei desse extra que veio com a figura. E por fim, o mais legal, que é a Havoc Staff do esqueleto, o seu cajado, mas na versão Filmation. Tá uma ótima recriação dele aqui. Aqui a cabeça do carneiro branca, cheia de detalhes esculpida aqui, muito legal, e o corpo roxo, exatamente como era no desenho animado. A única crítica que eu faria, faltando uma pinturinha, né? Poxa vida, Mattel, podia ter dado um trato melhor aqui, ia ficar mais interessante aqui, ia ficar igualzinho do desenho animado se por acaso tivesse uma pintura. Novamente, nas mãos de um customizador isso aqui ia ficar perfeito, mas é uma pena não vir de fábrica isso aí, né? Mas tá legal, quantia de acessórios e os acessórios escolhidos para vir com a figura, então demais, curti bastante. E agora a hora que a gente sempre curte fazer nos nossos vídeos, que é a hora da comparação, e aqui eu tô comparando o esqueleto Filmation Cartoon Collection com seus equivalentes na escala. Na verdade, a gente pode ver que não é exatamente na escala, porque apesar da linha Vintage e da linha Origins ela ter essa escala aí de 5 polegadas e meia, mais ou menos, a gente vê que o esqueleto Filmation ele é mais alto, e aqui tá a prova exatamente do quanto ele é um pouquinho maior que os outros dois, mas é bem interessante a gente ver aqui o comparativo entre eles, dá para ver o quanto que o esqueleto Filmation é mais colorido, é mais chamativo do que as suas contrapartes aí, que são baseadas, obviamente, na parte vintage aí do personagem. Interessante também, como eu falei no review do He-Man, que esse aqui é o esqueleto que a gente teve na década de 80 como brinquedo, e esse aqui era o esqueleto que a gente queria que tivesse, como a gente conheceu aqui no Brasil, primeiro o desenho da Filmation, então a gente queria que o esqueleto de brinquedo tivesse essa aparência aqui. Demorou só uns 40 anos pra gente finalmente ter essa figura aqui, né? Mas tá aí, finalmente tá na mão, e aqui a gente pode ver o comparativo entre esses três aqui. E aqui, para fazer mais uma comparação, temos o esqueleto Cartoon Collection ao lado de suas contrapartes dos anos 2000, vamos assim dizer, porque aqui nós temos o esqueleto 2000X, que é de 2002, aqui o esqueleto Classics, que é de 2008, para a gente ver aí o quanto eles são parecidos, mas também o quanto são diferentes. Afinal, aqui cada um é uma interpretação diferente do personagem. O esqueleto Classics é para ser uma releitura da figura vintage, o esqueleto 2000X era uma completa reinterpretação do personagem, e esse aqui era do desenho animado da década de 80. Bem interessante ver os três lado a lado assim. Então, aí está, pessoal, esse foi o nosso review do esqueleto da linha Cartoon Collection da Mattel, a interpretação nessa escala aqui dos personagens da animação clássica da Filmation, lá da década de 80. Devo admitir que é uma figura que fiquei bem contente de ter adquirido, eu queria bastante aqui ter essa versão do esqueleto, essa versão Filmation dele. Eu não tenho a versão da escala Classics, que saiu na sublinha Club Grayskull lá na época,
então eu não pude adquirir naquela ocasião. Então ter agora essa versão do esqueleto foi muito satisfatória, foi bem legal, eu curti. Tenho os meus poréns, as minhas críticas que eu fiz aí, como eu falei aí na questão da escultura da cabeça, eu acho que podia ser um pouquinho melhor aí para ser mais parecido ainda com a animação, coisa que conseguiram fazer naquela figura da Scala Classics. Faltou uma pinturinha aqui na parte de baixo e aqui também na Havoc Staff. Fora isso, a figura é perfeita, não tenho o que falar. Está dentro do esperado, aqui a parte da base nova que vão usar nessa linha Cartoon Collection aqui, é uma base bem legal, inclusive as figuras estão mais altas e são bem parrudinhas assim, que é como os personagens Motu eram mesmo desenho animado, então eu acho que nem precisava ser melhor que isso, ter uma anatomia mais parecida com a do ser humano normal mesmo, não, isso que pra mim tá ótimo, tá bem legal essa figura aqui, da forma como ela está. Não exigiria aqui maiores detalhes de pintura e sombreamento, porque é para ser uma figura de desenho animado mesmo, então tá ótimo, tá perfeita do jeito que tá aqui. Resta nos esperar agora se essas figuras vão vir para o nosso varejo aqui, né? Essa aqui eu importei, como eu falei, na Big Bad Toy Store, na BBTS, como normalmente a gente chama aí. Posso deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser procurar lá na loja. Eu não sei se ele ainda está disponível lá, eu tinha pegado na pré-venda. Ele chegou aí já faz um tempinho e agora que eu consegui fazer o review dele. Chegou certinho aqui, só lembrando que quem quiser importar tem o risco, porque a BBTS não está aderida lá à remessa conforme, lá esse programa aí da Receita Federal. Então, se ele vier, na hora que ele cair aqui no Brasil, você corre o risco de ser taxado ou, inclusive, de ter a remessa remetida de volta lá para os Estados Unidos, que foi o que aconteceu com alguns colecionadores aí que receberam pacotes lá da BBTS. Não sei que critério que a Receita estava usando, mandaram de volta as figuras aí, inclusive de gente que tinha pagado o tributo. Vai entender o que estava acontecendo lá, mas enfim, é meio loteria. Eu dei sorte, tanto no He-Man quanto nesse esqueleto, mas eu admito para vocês que não pretendo importar mais nenhuma, não vou comprar Mentor, Tila, Mandíbula, Aquático, nenhum desses, apesar de eu achá-los bem legais, não estou com vontade de importar nada por lá não, com esse risco aí de ter figuras remetidas de volta, né? Então, torcer para que essas figuras venham aqui para o nosso varejo. Eu cheguei já a ver fotos na internet, galera vendendo as versões internacionais aqui da América Latina dessas figuras, então acredito que é para vir. Vamos ficar de dedos cruzados aí, torcer para que essas figuras cheguem aqui e a gente possa adquirir de forma mais fácil aí e de forma mais tranquila essas figuras, que estão muito legais sim. Essa coleção tá indo de vento em popa lá fora, já tem o Wave 2 anunciada, o Wave 3 tá vindo novas figuras aí, tem bastante coisa muito interessante para vir aí nessa linha. Essa linha aí tá com tudo, então conquistou o coração, todo mundo gostava demais do desenho da Filmation, não tem como não ser, então enfim, as figuras que a gente sonhava que quando éramos crianças, chegaram aí, ó. Agora a gente tem essas versões dos personagens. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aqui para acompanhar as nossas postagens. Nós temos muitos vídeos de review de figuras de ação, inclusive, especialmente de Mestres do Universo. Então, se você curte Motu, acredito que vá se encontrar aqui no nosso canal. Beleza? Se gostou, não esqueça de marcar o joinha aqui no vídeo, que nos dá uma força do caramba. Inclusive o algoritmo do YouTube entende que aí esse conteúdo é relevante, que ele está girando lá na plataforma e ele vai recomendar para mais pessoas quando elas entrarem no YouTube. Então conto com a ajuda de vocês aí e obviamente se você gostou também, além do joinha, compartilhar com a galera aí, compartilhar com seus amigos para esse vídeo chegar a mais pessoas cada vez mais e dar uma força para o nosso canal crescer aí, que a gente está numa meta de tentar chegar a 1000 inscritos aí nesse 2024. Vamos torcer para que a coisa dê certo, beleza? Vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!